Ah, vamos responder aqui mais uma pergunta, dessa vez do João Pedro Silva Valentim. Ele agradeço, meu irmão, muito obrigado pelo comentário aqui, pela pergunta, pela sugestão, na verdade, né? Reverendo, fale um pouco sobre Vincent Cheung, né? Cheung. Muito bem, vamos lá. Primeiro de tudo, Vincent Cheung talvez seja um dos nomes que gira em torno de certas polêmicas, não é? Não porque há um problema nele, mas porque há muita dúvida sobre quem ele é. Eu não sou um especialista nele, sei que ele tem muitos livros já escritos, muitos artigos também, né? O cara vai procurar no site Monergismo, vai achar muito material dele, então eu consumo também material dele, acho muito bom, tá? Então, desde já eu digo que eu gosto do conteúdo dele, não o identifico como sendo de uma ortodoxia reformada, não é? Então, mas também isso para mim não é um problema, porque algumas pessoas têm problema com isso, tipo, não há citações, não é, de teólogos ou da academia das obras dele, de Cheung, então logo o que ele escreve não é relevante. Eu não penso desse jeito, certo? Eu sou um cristão confessional, não é? Eu sou um cara zeloso pela ortodoxia reformada, se assim podemos chamar, mas eu não penso que isso desabone, não é, outros autores, né? Outros autores. Eu tenho uma mentalidade confessional, então é claro que eu sempre vou estar dando mais ênfase às confissões, não é, do que a autores particulares. Eu dou mais a ênfase às confissões, por exemplo, do que Calvino, do que dar ênfase a Calvino, por exemplo. Para algumas pessoas isso vai ser um absurdo, né? Tem gente que é meia exagerada, né, quando vai falar sobre algum autor específico, e eu admiro esses autores, mas não tenho um apego exacerbado. Para mim, a escritura está acima, isso é óbvio para cada cristão, não é? E também as confissões, ainda assim, para mim, estão acima dos autores particulares, tá? Esse é um posicionamento meu. E, portanto, eu sei que em torno desse nome, né, desse autor, Vincent Cheung, Cheung, acho que é assim que se pronuncia, ou não, existe essa problemática, né? Há pessoas que dizem que, na verdade, ele não existe porque não é citado na academia, que esse nome, na verdade, é um pseudônimo, é alguém mais velho que está escrevendo, não é? Mas que não quer revelar o seu nome verdadeiro. Alguns criticam porque dizem que ele é muito novo para quem escreve tanto, porque já tem muito livro e muitos artigos escritos também. Então, no geral, existe muita dor de cotovelo, que eu percebo nos comentários do pessoal envolvendo ele, e também muitas argumentações que simplesmente não procedem, né? O que eu posso dizer dele é o seguinte: é um ótimo autor, não tenho como tirar isso, né? Não posso negar essas coisas. É um ótimo autor, eu consumo, eu leio o material dele também. Muito material eu leio no Monergismo mesmo, né? Que tem muito artigo lá que eles colocam. E para mim é benéfico, né? Se eu não fosse pensar assim, eu não leria material batista, por exemplo, né? Tô tentando explicar como eu não ajo, porque tem gente que age assim, né? Vicente é já que a academia não cita, logo ele não é reformado, logo ele não presta, logo eu não quero saber dele. Se for para eu ser tão específico e só ler autores da minha linha específica confessional, então eu vou ter, digamos assim, uma biblioteca um pouco mais limitada. Não que nós tenhamos poucos autores, né? Não, mas eu vou ficar com uma biblioteca mais limitada e vou perder, não é, outros autores, às vezes de outras tradições cristãs, que podem cooperar muito comigo. Então eu leio batistas, eu leio pentecostais, eu leio luteranos, eu leio católicos romanos, ortodoxos também. Então eu não penso que alguém não ser da minha tradição ou não ter sido citado pela academia desabone a pessoa de alguma maneira. Eu estou lendo o conteúdo, certo? Eu estou vendo lógica, boas explicações bíblicas, nem todas eu vou concordar. Eu percebo que não é, digamos assim, uma teologia que eu poderia chamar de ortodoxa, talvez muito mais por não ser citado pela academia, como eu argumentei de algumas pessoas, mas para todos os fins é um material muito bom, né? Eu sempre faço essa leitura, né?
de Vicente Yeung, como também outros, e comparo com os autores que já são comuns, já fazem parte dessa ortodoxia reformada, certo? E toda essa comparação me dá boas conclusões. Então, tá? É o que eu devo falar para ele, sobre ele. Eu não conheço muito, digamos assim, da vida dele pessoal, certo? Sei que algumas pessoas criticam porque ele escreve muito, alguns reclamando porque ele é novo. Como é que pode o cara ser tão novo e escrever tanto, ter tanta condição de fazer isso, né? Mas pelo que eu sei, ele é de uma família abastada, certo? Alguns acabam acusando ele de ter uma teologia às vezes antibíblica. Tem até deixa eu ver aqui, ver se eu acho. Eu acho que é o próprio Felipe Sabino, né? O editor desse site Monegismo, ele escreve alguma coisa sobre isso. Aqui. Pá. Então, tem um artigo aqui dele que é Vicente Yeung, Mito ou Verdade? Felipe Sabino de Araújo Neto. Então aí, quem é Vicente Yeung? Uma das perguntas mais recorrentes que recebo. Então, já que eu acho que talvez a pessoa mais indicada para falar sobre quem é esse Vicente Yeung é justamente o Felipe Sabino, né? Afinal de contas, ele posta muito material dele aqui e também, como ele está dizendo, é muito questionado. Então, pude perceber aqui nesse artigo, não é, que existem acusações de que a teologia dele é antibíblica, né? Eu queria, na verdade, que alguém pudesse me mostrar por que é antibíblica, né? Então, contudo, existe uma atitude ainda mais estranha. Os críticos tentam provar que a teologia de Yeung é antibíblica, apresentando a seguinte evidência: ele não é conhecido e muito menos reconhecido no meio reformado. Então, basicamente, se o cara não é reformado, a teologia dele é antibíblica. Como não é citado por nenhum acadêmico, não pode existir. Então, né, talvez o nome seja um pseudônimo, essa é a acusação. Como uma coisa implica em outra, está fora da minha capacidade cognitiva entender. Talvez eu não exista, pois Calvino nunca citou os textos de minha autoria que estão no monegismo. Boa, Felipe Sabino. Nem Joel Bick, Michael Orton ou Sinclair Ferguson, não é? Devo começar uma crise existencial? Outros propõem que Yeung trata-se de um pseudônimo aí, tá vendo? E logo tudo o que ele escreve está carregado de erro. Uma premissa diferente, mas com a mesma lógica e uma conclusão similar. Não é? O irônico é que as críticas procedem, em sua maioria, de calvinistas. Tá vendo? Digo irônico, pois tais pessoas utilizam, sem perceber, a mesma tática e lógica dos arminianos. Afinal, em vez de tentar refutar a predestinação ensinada por Calvino, exegeticamente, muitos arminianos tentam refutar esse ensino bíblico, dizendo que Calvino mandou queimar Serveto. O silogismo parece ser o seguinte: Calvino ensinou a predestinação, Calvino mandou queimar Serveto, logo a predestinação de Calvino, ensinada por Calvino, é falsa, né? E aí a conclusão não tem nada a ver com a premissa, e os defensores da ortodoxia utilizam a mesma falácia da dispersão. Vicente Yeung ensina teologia, Vicente Yeung é um pseudônimo, logo a teologia ensinada por Vicente Yeung é falsa, né? Então acho que cabe mais da nossa parte, né, uma reflexão honesta e humilde, né? Não só honesta, mas humilde, tá? Para estudar um pouco mais sobre Vicente Yeung, tentar entender melhor suas fontes. Se alguém aqui que eu já falei para os irmãos que eu não tenho muito conhecimento sobre ele, leio o conteúdo dele, então se algum irmão aqui que acompanha o canal, não é, tem mais conhecimento sobre esse Vicente Yeung, não é, esse teólogo, então pode deixar aqui no comentário, de repente, para fazer, se alguém tem conhecimento profundo de quem esse cara é, não é, e suas obras e demais, então podemos até marcar uma live de repente, eu não sei. Acho interessante o assunto, tá? Mas fica aí a dica. E essa maneira como é argumentado é verdadeira, viu? O que eu tô vendo aqui, por exemplo, que o Felipe Sabino ele colocou aqui sobre o silogismo, né? Que parece o seguinte: Calvino ensinou a predestinação, Calvino mandou queimar Serveto, logo a predestinação ensinada por Calvino é falsa. Isso é fato, cara. Só para terminar o vídeo, eu lembro de alguns anos, não é? Alguns anos, foi um pastor de uma comunidade pentecostal lá para a cidade, e há alguns anos, não, muitos anos atrás,
a nossa comunidade já tinha rompido com o pentecostalismo e abraçado a fé reformada, então estávamos num processo de reforma, mas até então esse processo tinha muito mais a ver com mudanças no culto, aplicar realmente, internalizar as doutrinas reformadas, mas já estávamos pregando, não é, as doutrinas da graça, uma pregação mais reformada, e isso causou certo alvoroço na cidade pequena, 22 mil habitantes, então assim, todo mundo sabe de tudo, né, na vida de todo mundo ali. E o que acontece? Por conta disso, meio que a nossa comunidade tornou-se uma ameaça para as comunidades evangélicas que estavam ali, e então veio um pastor de fora, não é, pentecostal, e nós acompanhamos, cara, um programa na rádio, e o cara, assim, eu não ouvi, no caso, ele refutando nada da fé reformada, com nenhum tipo de argumento, com nenhum texto da palavra de Deus, nada. Tudo o que ele fez foi atacar, foi tentar usar argumentos ad hominem, sabe? Acabar com Calvino. Veja, nós somos uma comunidade reformada, éramos ali naquele contexto, mas a maneira daquela pessoa, daquele líder nos combater como hereges, como diabólicos, era atacar o Calvino. Nós não somos Calvino. Tá entendendo? Eu não sei de onde esses caras tiram isso não, velho. É loucura, sabe? Seria a mesma coisa de eu, para refutar ou dizer que uma igreja arminiana seria infiel, eu não falasse da teologia da comunidade defendida, confessada, que eles subscrevem, mas começa a atacar Armínio e erros da vida dele. Qual o sentido disso? Não é? Nenhum. Mas eu lembro muito bem essa frase aqui. Foi falada, não é, muitas vezes repetida por ele, com ênfase, né, com paixão. Calvino mandou matar Serveto. Isso na rádio, né? Calvino matou Serveto. Calvino era um ditador. A igreja de Genebra era uma igreja estatal e blá, blá, blá. Sabe o que dá pena de você ouvir gente falando assim? Pô, infelizmente as pessoas usam esse mesmo silogismo para aplicar em qualquer outro que eles não conhecem, né? É melhor a gente ter cuidado, paciência, sermos honestos e também sermos humildes. Vamos ouvir os irmãos, vamos ouvir os outros lados também, beleza? Valeu, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe, é nóis.